Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Hoje, domingo, né? Dia 16 de março. E como já é do conhecimento, né, de todos vocês, hoje, exatamente hoje, nós estamos tendo aí a manifestação aí convocada pelos apoiadores do Bolsonaro, por ele também, né? Em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí eu quero até começar aqui mostrar um trecho aqui para vocês, para a gente já ver como é que está essa situação no momento, tá? Dessa manifestação. Esses manifestantes aí que foram convocados é em defesa da anistia, né? Aí no discurso deles é para poder anistiar todos aqueles envolvidos lá do 8 de janeiro. A gente sabe muito bem que por trás de tudo isso tá o Bolsonaro, ou seja, o principal aí, né, a preocupação principal para poder se livrar da cadeia e tudo mais é o Bolsonaro. Isso aí tá mais do que evidente, né? Mas eu vou então mostrar aqui, para a gente começar, como é que tá a situação de momento, tá? Isso aqui foi uma gravação já de manhã, tá? De manhã cedo, ali na região de Copacabana. Significa que ainda estão chegando o pessoal, né? Não sei como é que tá agora, nesse momento que eu tô aqui fazendo a gravação desse vídeo, tá bom? Mas tá aí em pró, né, a anistia, tá? Para poder anistiar os que vocês já sabem. Então vou mostrar aqui agora, vamos lá. Vamos lá. Da UOL, né? Essa gravação. Então, como vocês viram, aí parece não ter muita gente, né? Mas isso ainda tá cedo. Então, gente, o que eu pretendo trazer aqui, eu queria até pedir um pouco de paciência, tá, de vocês, porque tem uma série de coisas aqui que a gente precisa discutir, trazer aqui para vocês. Inclusive algumas coisas até importantes a gente relembrar esse acontecimento todo, dessa tentativa de golpe, essa coisa toda, e ver, assim, o que está por trás de tudo isso, a importância né, dessa coisa toda, tá? E também, assim, o que tudo isso pode causar, né? Se de repente essa anistia, ela for adiante, né? Que a gente acredita que não, né? Mas pela justiça, que eu acredito que não, né? Pela justiça, porque vamos ver aqui, até o que eu vou ler aqui para vocês, lá no Congresso, já está em andamento, tanto na Câmara Federal quanto também no Senado, tá? Projeto de lei para poder anistiar, sabe? Eu vi aqui do Mourão, lá do Senado, a proposta lá do Mourão, no seu projeto de lei, é para anistiar todo mundo, né? É claro que, porque eles, com essa história toda, é colocado o Bolsonaro, né, nesse meio, tá bom? Agora, o que eu vou trazer aqui para vocês é assim, o que os juristas, tá? Porque quando a gente discute uma situação igual essa, nós estamos discutindo no campo também jurídico, né? Eu não sou da área jurídica, por isso que é importante a gente ler, tá? A gente tomar conhecimento de quem conhece do assunto. Eu estou aqui na página do 247 do Brasil 247, tá? E é interessante que quem faz todo esse conteúdo, que organizou, é o José Reinaldo, jornalista excelente, né, do 247. Aí diz assim: anistia seria preocupante e mau exemplo, dizem juristas. Não se deve anistiar crimes contra a democracia, dizem especialistas em direito. Convocada pelo ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores, uma manifestação marcada para hoje, né, dia 16, no domingo, no Rio de Janeiro, defenderá a anistia aos réus processados por atos antidemocráticos em Brasília em 8 de janeiro de 2023.
O protesto busca impulsionar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional que propõem a extinção da punição aos envolvidos nas invasões e depredações às sedes dos três poderes há 2 anos. Juristas ouvidos pela Agência Brasil consideram que anistiar crimes contra a democracia é preocupante. Para Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, a anistia seria um mau exemplo para o país. Abre aspas. Com democracia não se brinca. Se houve crimes contra a democracia e todas as provas demonstram cabalmente que esses crimes aconteceram, não é razoável a esses criminosos que lhes seja dado o perdão da anistia. Isso será o mesmo que conceder um mau exemplo ao Brasil. Um mau exemplo a essas pessoas de que poderão se articular novamente contra o Estado Democrático de Direito, acreditando que receberão o perdão. Fecha aspas. Fala importante, né, desse jurista, né? Vocês perceberam, né? Que está demonstrado, todas as provas demonstram cabalmente que esses crimes aconteceram. Então, não pode acontecer de maneira nenhuma, sabe? Conceder essa anistia a essa gente, tá certo? Porque isso seria um mau exemplo. Seria uma situação bem complicada, né? Bem complicada. É você, de repente, dizer sim, tá? Você legitimar tudo aquilo que aconteceu. E tudo isso, toda essa tentativa de golpe, por exemplo, que aconteceram contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Além disso, de acordo com o professor, a proposta de anistia não vem em um bom momento. Abre aspas. Essas pessoas que são autoras de crimes contra o Estado Democrático de Direito precisam receber severas sanções para que assim fique o bom exemplo e que ninguém se articule novamente para obter contra, ou seja, para obrar contra a democracia brasileira, explica o professor. Segundo ele, a democracia é valor maior, é cláusula pétrea do sistema constitucional, é princípio da ordem constitucional do Estado brasileiro. E com isso não se pode, evidentemente, transigir. É um valor que devemos defender, de maneira que o projeto de lei de anistia não vem num bom momento e não dá um bom sinal político para a democracia brasileira. A professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Raquel Iscalcon, afirma que é difícil sustentar a legitimidade de uma anistia a pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Abre aspas. No fundo, estamos falando de crimes que querem, pelo menos em tese, implodir o próprio sistema democrático, o sistema constitucional. Eu não acho que nunca nada pode ser anistiado. Só me preocupa o fato de que nós estamos tratando de discussões que envolvem crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vitor Schirato, a anistia representaria um golpe na democracia brasileira. Olha aí. A anistia representaria um golpe na democracia brasileira. É um enfraquecimento enorme da democracia brasileira. É mais uma fragilização da democracia brasileira, sem dúvida nenhuma. Fecha aspas. Segundo ele, é absolutamente despropositado imaginar um parlamentar democraticamente eleito que exerça sua função por causa do Estado Democrático de Direito possa anistiar quem tentou acabar com o Estado Democrático de Direito. É uma coisa assim bem contraditória, né? Assim, do próprio deputado, do próprio senador que está propondo isso. Porque a eleição dele foi em cima disso. Exatamente pelo Estado Democrático. Né? Foi a própria democracia que o elegeu. Ou seja, em nome da democracia. Tá? E aí, de repente, ele vai contra. Ele vai contra, porque se ele propõe assim, a possibilidade de você legitimar isso, né? Se tornar lei, tá? Dando aval para esse tipo de situação absurda. Tá certo? Eu achei muito interessante aqui a fala, então, desse jurista, né? Em nota divulgada em fevereiro deste ano, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia afirmou que a anistia aos golpistas é um desrespeito à memória de todos aqueles que lutaram pela democracia em nosso país e foram mortos. É fundamental que todos se unam, exigindo que nossos representantes ajam com responsabilidade na proteção dos valores democráticos, diz a nota. Não admiremos anistia. Nosso país precisa caminhar com memória, verdade e, sobretudo, justiça. Tá? Esse texto que eu estou aqui lendo, ele vai fazer uma retrospectiva aqui muito interessante. Eu vou deixar depois o texto aqui na descrição, tá? Na realidade, o link, né, para vocês acessarem, ler com mais calma. Então, é bom a gente retomar, né, assim, ver toda essa coisa que aconteceu lá do 8 de janeiro, tá? Para a gente poder... Porque aqui no Brasil, infelizmente, né,
É comum acontecer isso das pessoas esquecerem toda essa barbaridade que aconteceu, né, lá no 8 de janeiro de 2023. Toda essa bagunça que fizeram, essa quebradeira, né, que fizeram ali em Brasília. Tem muita gente que esquece, né? Porque assim, criminosos promoveram atos de vandalismo que destruíram mobiliário, obras de arte e objetos históricos, além de gabinetes, vidraças, equipamentos eletrônicos e outros bens que encontraram pelo caminho. Veja se isso daqui é manifestação, né? Se caracteriza como manifestação uma quebradeira dessa. Ainda mais ao lugar onde eles foram fazer isso, né? A destruição foi transmitida ao vivo pela imprensa e causou choque e indignação em autoridades e na sociedade civil. Mais de 1,4 mil pessoas foram presas e o Ministério Público Federal ofereceu denúncias contra 1,7 mil envolvidos nos ataques. Tá bom? Então aqui tem todo um histórico, bem interessante. Aí aqui vai falar também sobre os projetos de lei. Os projetos de anistia que tramitam na Câmara dos Deputados foram unidos ao projeto de lei 2858/2022, de autoria do Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, que anistia os processados por crimes relacionados a manifestações contra o resultado da eleição presidencial de 2022, ocorridas a partir do segundo turno do pleito, em 30 de outubro daquele ano, o que inclui os atos de 8 de janeiro do ano seguinte. No Senado Federal tramitam outros projetos, como o PL 5.064, de 2023, de autoria do Hamilton Mourão, ele mesmo, do Republicano, do Rio Grande do Sul, que anistia os envolvidos dos atos de 8 de janeiro, das condenações pelos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Outro de autoria de Márcio Bittar, do União, do Acre, além de anistiar todos os crimes, restaura os direitos políticos de cidadãos declarados inelegíveis por atos relacionados às eleições de 2022. A parte da constitucionalidade, né? O que os juristas, então, ouvidos pela Agência Brasil, explicaram que a Constituição Federal dá poder ao Congresso Nacional de conceder anistia a pessoas condenadas no Brasil. No entanto, há controvérsias no meio jurídico sobre se seria possível anistiar pessoas envolvidas em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí diz assim: a anistia se caracteriza como perdão concedido pelo legislador, que é diferente do perdão concedido pelo Poder Executivo no indulto. O perdão concedido pelo legislador é muito mais amplo. É concedido por lei e extingue o crime. Porque quem tem autoridade para legislar é o Congresso Nacional, explica Gustavo Sampaio. Segundo ele, no entanto, o poder de anistiar crimes não é eliminado. Há, segundo Sampaio, uma divisão de entendimento no meio jurídico em relação à anistia a crimes contra a democracia. Entre os que defendem a possibilidade de anistia, a justificativa é que a Constituição Federal diz apenas que a ação de grupo armado contra a ordem constitucional e o Estado democrático é crime inafiançável e imprescritível, mas não define de forma explícita que seja insuscetível à anistia. Esses são os defensores, né? Entre aqueles que consideram a impossibilidade da anistia estão juristas que consideram que a Constituição impõe uma limitação implícita e que anistiar um crime contra a democracia é incoerente. E que é mesmo, né? Se a gente pensar assim de uma forma racional, a gente vai perceber que é incoerente. O Congresso Nacional, a quem é dado o poder de conceder a anistia, é a casa de representação do povo. Ele é eleito pelo povo. Eleito pelo povo porque temos uma democracia em que o povo pode eleger os seus representantes. Então, essa parte da doutrina diz que seria contraditório que o Congresso Nacional pudesse conceder anistia aos detratores da democracia se o próprio Congresso Nacional existe em razão da democracia. Aqui há uma questão de raciocínio lógico, né? Segundo Raquel Scalcon, anistia é a extinção de punibilidade de um crime. Abre aspas. O Estado deixa de ter o poder de punir alguém por um fato criminoso, ou seja, de punir um grupo mais ou menos identificável de pessoas. A Constituição dá o poder de criar uma lei de anistia para o Poder Legislativo. E tirando alguns crimes que a própria Constituição fala expressamente, que não podem sofrer anistia. A Constituição não traz grandes critérios sobre o que pode ser abarcado por uma anistia. A jurista explica que, caso os projetos de lei sejam aprovados pelo Congresso Nacional, seguramente serão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Acho impossível que não haja, como ato subsequente, uma nova queda de braço no âmbito do Supremo, alegando-se, por pessoas contrárias à anistia, que há uma inconstitucionalidade ali. Será que esses crimes são efetivamente passíveis de anistia? Acho que essa seria uma pergunta central que o Supremo teria que responder, né? Sempre está essa questão, como vocês veem, que é muito contraditório. Você pegar a legislação, você pegar os legisladores, eles próprios,
que são frutos, são resultados de uma democracia, de um Estado democrático, de direito, essa coisa toda, que lhes ampara, aí de repente eles votam em favor de algo que é contra, que, sabe, não é apenas que é contra, tá? Mas que faz todo um trabalho de tentativa de golpe, tá? Porque aqui houve uma tentativa de golpe. Se de repente essa coisa toda ela se tornar legítima, se você legitimar tudo isso com essas leis, então é muito possível que um golpe de Estado possa acontecer e de uma forma legalizada no Brasil. Que você não vai ter punição aos golpistas. Entenderam bem como é que é a situação? A coisa não é tão simples igual muita gente imagina, né? Então, aqui tem a questão, né, tem mais uma discussão sobre a aplicabilidade, né, disso tudo, tá? O Gustavo Sampaio destaca que será preciso discutir, por exemplo, se uma lei de anistia poderá ser aplicada a pessoas que ainda não tiveram sentença condenatória, como é o caso de Bolsonaro e dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro desse ano. Daí que ele diz assim, a ação penal em relação aos invasores da Praça dos Três Poderes já existe e muitos já foram até condenados, mas em relação à estrutura hierárquica superior do governo, a ação penal vai haver agora, se for recebida a denúncia e instaurada a ação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ora, se nem há ação penal, não há condenação. Se não há condenação, não há crime. Como é que o Congresso já pode anistiar? É uma questão que leva a gente a pensar, né? Como é que você já está com já, sabe, produzindo lei, essa coisa toda de anistia, se o crime ainda, ou seja, que a denúncia, ou se a gente pegar assim de uma forma mais legal, tudo isso que a gente já sabe, porque, por enquanto, ainda não aconteceu nenhum julgamento. O julgamento vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do Bolsonaro. Então, a questão do crime, ele ainda está sendo arrolado. Né? E aí já estão anistiando. É uma coisa assim, se a gente pensar do entendimento da própria concepção de anistia. Você vai, na realidade, anistiar quem ainda não está condenado? Se a condenação não aconteceu? Como é que é isso? Né? É bem interessante, né, gente? Isso é uma questão de raciocínio, tá? A Raquel Scalcon afirma que, caso a anistia seja aprovada no Congresso, além do julgamento em relação à inconstitucionalidade da lei, o STF ainda terá que definir se a anistia se aplica a cada ação específica. Então ela diz assim, é preciso analisar caso a caso porque a lei não vai ser específica para fulano. A lei não vai ser, na cabeça talvez dessa gente toda tá assim, parece que a lei vai valer pro Bolsonaro, né? Só, né? Ou seja, pelo menos tem em vista ele. Você pode incluir os outros, essa coisa toda. Mas olha só o que ela diz aqui. Ela será uma lei geral. Quem analisa se aquele caso está abarcado ou não pela lei de anistia é o próprio Poder Judiciário. É o Judiciário que vai declarar extinta a punibilidade. Não tem como o Congresso Nacional parar todos os processos que envolvem esse tema. Essa análise precisará ser feita pelo Judiciário, explica a jurista. Então, pelo entendimento aqui, de toda maneira, essa questão, mesmo que, vamos supor, né, que aí eles aprovam essa lei, mas não é tão simples assim não, tá, gente? Aprovou a lei ali, então agora, a partir de amanhã, pronto, né? Bolsonaro já está livre. Não. Como vocês viram aqui, né? De todo jeito, esses casos, inclusive, caso a caso, vai ter que ser analisado, mesmo se você aprovando a lei da anistia. Caso a caso. Porque aqui tem um entendimento que a gente tem que ter assim, não é da área jurídica, mas já tem todo julgamento, processo, tem um monte de coisa. Julgamento que eu digo assim, da Polícia Federal, da PGR, e agora, por último, agora o STF, que é o principal, né? Bom, o que eu tinha para hoje é isso. Quero desejar um excelente domingo para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Que Deus faça parte de nossas vidas. E a gente sempre torcendo aqui, sem anistia, tá? Não anistia já, igual esse grupo aí que tá lá em Copacabana, né? Gritando lá por anistia já. Não. Sem anistia a golpistas, tá? Sem anistia a golpistas. Um grande abraço, até a próxima.